Bem-vindos à nossa série de entrevistas sobre a carreira do psicoterapeuta, como campanha do mês de março do blog da Abrap, esta coordenada por mim, Tati Schneider, diretora de publicações e coordenadora do blog da Abrap. Hoje temos o prazer de conversar com a doutora Solange Maza, que irá compartilhar conosco a sua trajetória. Solange Maza é graduada em psicologia pela PUC e tem mestrado e doutorado em psicossomática e psicologia hospitalar. Em sua trajetória profissional, atuou em psicologia organizacional e em clínica. Foi head de recursos humanos em grandes empresas e, posteriormente, fundou a sua própria consultoria quando teve a oportunidade de prestar serviços para grandes empresas nacionais e multinacionais. Começou sua carreira de docente em 2003, ministrando disciplinas de gestão de pessoas, liderança e cultura corporativa. Atualmente, implementa programas de desenvolvimento de lideranças em grandes empresas e atua como psicóloga clínica de adultos de forma contínua desde 2008 e é mentora de executivos em seu consultório particular. Doutora Solange Maza, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tati. É um prazer, uma alegria estar com vocês. O prazer é todo nosso. Doutora Solange, a senhora poderia contar para gente como iniciou a sua carreira na psicoterapia? Boa pergunta, Tati. Se a gente for pensar dentro da psicologia clínica, como psicoterapeuta, eu busquei ter primeiro uma experiência profissional prévia. Eu me formei e eu busquei primeiramente a psicologia organizacional. Até porque eu compreendo que quando alguém busca um processo psicoterapêutico, existe um pré-requisito, que é um psicoterapeuta que tem alguma vivência, que conheça um pouco os processos e as dinâmicas, né? Tanto dentro do escopo profissional, como familiar e social. Então, na verdade, eu comecei a atender, acho que 2 ou 3 anos depois que eu me formei, mas como uma atividade complementar ao meu papel profissional. Eu inicialmente, então, busquei oportunidades dentro da área de desenvolvimento, que a gente ainda tem, nomeia como recursos humanos, e isso me credenciou e me preparou para poder amadurecer e, vamos dizer, desenvolver o que eu chamo do papel essencial do psicoterapeuta, que é ter empatia e possibilitar uma conexão mais profunda. Então, na verdade, eu continuei estudando, eu continuei me preparando para ser uma psicoterapeuta com um arsenal, com um ferramental mais específico. Te respondi? Super respondeu. Que Muito bom. obrigada. Doutora Solange, quais foram os maiores desafios e aprendizados assim ao longo da sua trajetória profissional? Também uma excelente pergunta, e eu já vou fazer um link com o meu tema do doutorado. Então, veja, nós estamos ainda num estágio, pensando em saúde mental, um pouco aquém do que alguns países como Estados Unidos e mesmo a Argentina, se a gente for comparar o histórico do desenvolvimento da psicologia, a gente observa que existem ainda prioridades dentro da saúde, né, no Brasil, por toda a condição, todo o contexto socioeconômico. Então, eu entendo que é fundamental que nós, profissionais da saúde, é, investamos no nosso processo de autoconfiança e de autoestima. Então, quando você se apresenta, quer numa empresa, numa grande organização, dentro da área de recursos humanos, ou na escola, né, onde o psicólogo é muito valorizado, em outros cenários, e agora especificamente dentro da psicologia clínica, é importante que a gente combata o perfeccionismo, né? Porque prontos ou prontas nós nunca estaremos. Nós somos uma promessa, nós buscamos o melhor, nós buscamos o burilamento das nossas técnicas, das nossas ferramentas.
E para isso, para que a gente possa oferecer o nosso melhor, a gente tem que cultivar a autoestima, porque a autoestima, ela é a resultante de um processo de autoconhecimento e autoaceitação. Então, eu vejo que esse é o principal desafio, não só de psicólogos e psicoterapeutas, mas dos profissionais autônomos, que se propõem a agregar valor numa sociedade que está em construção, à luz da ideia da psicologia e da psicoterapia. Agora me vem uma palavra aqui te ouvindo, né, que é libertação, né? Te ouvir traz um pouco disso, né? É incrível. Muito Que obrigada. bom. Que bom. Eu acho que libertação, né, que me traz a ideia da liberdade, na medida em que você, quaisquer que sejam os cenários onde atuemos, estarmos livres, perdão, libertos para ler cenários e agregar valor sem precisar, né, ou sem se sentir obrigado a fazer jogos políticos, é isso que é. Eu vejo que isso é preponderante, é essencial para a atuação do psicólogo. Então, a gente vem para trazer consciência, a gente vem para esclarecer, a gente vem para fortalecer, né, o processo de individuação. Então, se eu tiver, se eu estiver à mercê, se eu for refém de alguma questão sociopolítica, eu não consigo fazer bem o meu trabalho. Então, te dou toda a razão, Tati. Bacana. Perfeito. A senhora que me levou a este lugar. Te ouvir me levou a ele, né? Que bom. Agradeço. Eu gostaria de saber assim, se existe alguma experiência específica, sabe, na sua carreira, que a senhora considere transformadora. Eu vejo que a cada momento em que a gente é requisitado a solucionar ou a facilitar uma questão, uma dificuldade de relacionamento, ou um processo de desenvolvimento de um profissional qualificado, na medida em que eu sou convidada e eu sou, vamos dizer, eu sou um receptáculo dessa confiança, eu me destaco dessa forma, né? Isso agrega valor ao meu papel profissional e isso faz com que eu dê o meu melhor. Então, eu vejo que à medida em que as relações estão mais complexas, com todo o processo pelo qual a gente vem passando, e pós-pandemia, e as relações muito, vamos dizer, diferenciadas, né? Na medida em que a gente acessa outras mídias e outras formas da gente se comunicar, a gente está respondendo de uma forma diferenciada. É assim que eu vejo. A senhora falou há pouco, né, da psicologia em relação ao Brasil, em relação a outros países, citou a Argentina, e me fez pensar aqui em te perguntar, né, em conhecer a sua visão sobre os psicoterapeutas brasileiros, né, assim, ao longo Uhum. dos anos, né, da existência da psicoterapia, quais são os principais desafios que a senhora percebe para os psicoterapeutas brasileiros ao longo dos anos? Essa é uma questão bastante, vamos dizer, política, né? A gente não tem, apesar de eu não querer entrar nessa seara, né, não querer polemizar e trazer a questão de opções ou posicionamentos, a gente não pode deixar de lado que a gente ainda tem prioridades em termos de moradia, de alimentação, de educação. Nós, como brasileiros, estamos ainda galgando patamares em termos de condição e de qualidade de vida que outros países já superaram. Então, quando a gente fala de um processo psicoterapêutico, eu acho que nós temos ainda muitos tabus a enfrentar e a vencer. Ainda temos algumas crenças, mesmo em classes mais favorecidas, das questões
que estão relacionadas ao significado de se fazer uma terapia. Primeiro, de investir um valor que muitas vezes faz falta para a economia da família, né? Se a gente for ver o percentual da população que tem recursos para investir num processo terapêutico, e muitas vezes não são só os chefes de família, o pai ou a mãe, né? As pessoas que têm mais clareza vão observando que ao passo, né, no processo de desenvolvimento da criança, quando ela entra na pré-adolescência, na adolescência e na vida adulta, a demanda por um processo de consciência e de desenvolvimento se faz muito presente. Então, a gente entende que a gente tem uma questão ainda financeira, sim, e principalmente ainda a crença de que é algo para pessoas que têm algum problema mental, que têm doenças mentais, né? Eu ainda escuto pessoas quando me olham ou quando eu estou dando uma aula, eu estou conduzindo algum outro processo que não seja, né, o setting terapêutico, mas será, você acha que eu preciso? Então, ao pensar que, se eu falar sim, eu acho que você precisa, a pessoa vai entender que eu estou dizendo que ela é doente, eu acho que esse é o principal desafio ainda na cultura brasileira. Ainda temos. Claro, se a gente for falar dentro do nosso meio, nos nossos órgãos de classe, na nossa, vamos dizer, nas nossas interações dentro da saúde mental, a gente vai encontrar médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonos, todos enfermeiros, todos muito conscientes, mas essa é uma parcela mínima da população, né, Tati? Então a gente É, tem uma demanda, eu costumo denominar demanda reprimida. Então, eu entendo que o desafio seja nós trabalharmos na divulgação da importância do processo terapêutico, não só quando você tem uma psicopatologia, uhum, mas principalmente quando você entende que você tem um patamar, um nível de estresse, né? E que você pode alcançar uma qualidade de vida e a paz necessárias para que você tenha um equilíbrio, né? Um equilíbrio nas relações, no teu papel profissional e social. perfeito, perfeito. Doutora Solange, infelizmente, nós estamos caminhando aqui para o fechamento desse nosso bate-papo. Sim, E eu gostaria de te convidar para deixar para a gente aqui, para os psicoterapeutas, uma mensagem sua. A gente está aqui falando, né, da carreira do psicoterapeuta, esse é o nosso foco. Então, se a senhora puder deixar uma mensagem. sim. É, Tati, como eu optei por atuar não só dentro do escopo da psicologia clínica, né, apesar de que eu sempre tive alguma atividade dentro da psicologia clínica, mas não era a minha atividade principal, né, e acabei, vamos dizer, aderindo de uma forma mais intensiva e mais consistente desde 2008. Eu acho que a mensagem continuemos a nos preparar, continuemos a estudar, continuemos a acreditar que o psicólogo, quer seja um psicoterapeuta, ou um executivo da área de recursos humanos, ou um psicólogo hospitalar, ou um psicólogo escolar, ele tem muitas oportunidades que muitas vezes estão ocultas. Nós temos demandas reprimidas e cabe a nós encontrarmos essas oportunidades, entendermos que a gente tem muito mais para oferecer do que a princípio pode parecer, né? Porque nós somos pessoas que estamos preparados e nos preparando continuamente para trazer uma qualidade de vida, para otimizar as relações, para trazer consciência, para transformar o potencial em resultado. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com liderança, com um grupo de líderes numa grande organização,
Muitas vezes você vai conversar com o presidente de empresa ou o investidor, né, o principal acionista, e óbvio que ele vai dizer que para ele interessa o bottom line, que é a linha, é a última linha que tem que estar com lucro. É óbvio que a sociedade vai nos cobrar, Tati, que nós permaneçamos dentro do mundo capitalista e agreguemos valor. E a gente tem que vencer, né, esses tabus, que nós sabemos que para ter um resultado bom, quer seja uma empresa ou um profissional que é reconhecido no seu desempenho e é premiado, nós sabemos que isso tudo passa por um processo de autoconhecimento, de individuação e de um patamar de qualidade de vida. Então, eu acho que a gente não pode, a gente precisa, pode evitar, vamos dizer, tratar estas questões como tabus, né? Eu acho que cabe a nós entendermos o que está por trás dessas necessidades e a gente deixar um pouco de lado o orgulho profissional, né? Porque quando a gente sai da faculdade, existe, vamos dizer, a gente é levado a entender, né, que temos uma profissão de elite, né? Nós saímos da faculdade, principalmente quando a faculdade é de primeira linha, nós saímos com orgulho profissional e nós queremos mudar o mundo. Muitas vezes esse mudar o mundo ou agregar valor ao mundo vem de uma forma pequenininha, vem por meio de um convite simples, humilde, pequeno. Cabe a nós descobrirmos e mostrarmos o nosso valor e tudo aquilo que a gente pode fazer. É assim que eu vejo. E nós temos, né, já diversas pesquisas publicadas que comprovam, né, o índice, né, de baixa produtividade relacionado às condições de saúde mental. Né? Tem uma pesquisa bem interessante que chama Incivility. O ambiente, ele fala do ambiente de incivilidade nas empresas, e é muito interessante porque ele traz dados consistentes, né, sobre esses impactos, né, na produtividade. Né? Então, para a empresa, né, também é lucrativo, né, investir na saúde mental dos profissionais, investir em um ambiente de trabalho saudável, né? Nós temos alguns, só complementando, nós temos alguns empresários brasileiros com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, que criaram condições de trabalho diferenciadas, né? Com maior autonomia, desde que a pessoa mostrasse uma responsabilização. Eu não vou citar nomes, até porque eu acho que a questão ética, né, a gente precisaria pedir Uhum. licença para esses empresários, mas esses empresários que têm livros escritos e seguem uma linha mais da psicologia social, têm essa clareza. Então, à medida em que as pessoas se sentem melhor adaptadas, com mais saúde mental e reconhecidas na sua força de trabalho, na sua mão de obra, é óbvio que todo mundo ganha. Então, É, além dessa pesquisa legal, Tati, que você está trazendo, com certeza existem muitas outras que comprovam. Então, é melhor trabalhar feliz, né? E com exato. estresse, aquele estresse bom, né? Que é o eu estresse e não é o de estresse, e que isso com certeza vai levar a uma alavancagem de resultado e alavancagem da economia brasileira. Então, esse é um tabu em cima do qual a gente tem muita oportunidade de trabalhar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Doutora Solange, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, as suas contribuições em nome da ABRAP. Tá. Quero só te agradecer, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pela divulgação, pelo trabalho. A ação da Abrap é uma forma da gente desmistificar e quebrar esses tabus sobre os quais a gente falou agora há pouco. Então, minha gratidão e quero parabenizá-los. Muito obrigada. E aos psicoterapeutas e estudantes na área, convidamos você a explorar outros conteúdos no nosso site, no blog da ABRAP. Associe-se à ABRAP e aproveite os benefícios de estar conectado a uma comunidade engajada e comprometida com o avanço da psicoterapia.
Juntos, podemos transformar nossa profissão.